Kátia chegar aí. Deixa eu ver se ela vem. Deixa eu botar isso aqui pra diminuir os ruídos. Não sei se tá ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo. Continuo esperando. Hoje o tema que a gente vai estar trabalhando é como encontrar forças para buscar oportunidades, né? Foi um tema escolhido por mim e pela Kátia. Não sei se vocês vão estar ouvindo, então vou esperar um pouquinho para ver se a Kátia entra aí. Pra gente começar. Deixa eu encaminhar. Pronto, já fui chamando. Deixa eu chamar a Kátia. Você tem que pedir a isto. Oi, bom dia. Bom dia. Como é que tá aí Portugal? Tá tranquilo. Tá tendo alguma coisa, Kátia, que tá dando retorno. Eu não tenho ideia de quê, porque aqui não tem mais de um aparelho ligado. Porque normalmente acontece quando tem isso, né? Será que é o computador meu que tá ali? Mas não tem nada lá. Se não tá no. Não tá no Instagram, não tá em nada, acho que não teria por que dar retorno, não tem. É. Acho que melhorou. Tu escuta a tua própria voz, né? É, Desde ontem, né? desde ontem. Acho que ainda tá avisando, né? Tá. As pessoas. Então, hoje aí é sábado, né? 25 de abril, e a gente vai dar continuidade àquele projeto que a gente começou ontem, né? De ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldade de pensar, de se encontrar dentro desse momento de quarentena, né, de confinamento, porque essas pessoas elas estão o tempo inteiro, né, tendo pensamentos, é, é, enfrentando medo, enfrentando dificuldade do que não sabe, do que não está conhecendo, né? E aí a gente resolveu fazer esse tipo de live, né? Nós duas juntas, para que a gente possa dar o nosso melhor para que vocês aí consiga encontrar um caminho, né, para fazer de todo o problema uma dificuldade, uma oportunidade para seguir em frente, né? Para você começar a se reinventar, para você descobrir realmente quais são seus talentos, suas habilidades, o que você não sabia sobre você, que você agora, nesse momento, estando fechado, você passa a saber, né? Passa a se conhecer um pouco melhor. É isso aí mesmo, Kátia, a ideia do projeto nosso, vamos lá? Tá travando um pouquinho ainda. Acho que deve ser a tua internet, não sei. Mas foi tranquilo, deu pra entender. Deu pra entender, assim, no contexto todo. Então, né, assim, vamos
acho que as pessoas vão entrando aos poucos e, de qualquer forma, a gente vai deixar gravado lá no YouTube, né? No nosso canal do YouTube. O meu é Kátia Alves e o teu, Ione? Acho que é Ione Júlia. A Ione Trindade. No Insta tá a Ione Júlia, né? Isso. Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver se não é Ione Trindade, não. É Ione Júlia também. Ah, pronto. Também não. Peraí que eu vou descobrir. Nada. É que a gente ultimamente não estava usando, né, o YouTube, aí acaba que a gente esquece um pouco. E às vezes muda o nome, enfim. Ione Júlia Coach. Ah, tá. Vou até anotar aqui. O seu tá como Kátia Alves? Tá. Opa. Acidentes acontecem. Caiu, foi tudo aqui. E o meu. Enquanto o pessoal não vai entrando, né, a gente vai aguardando um pouquinho só para. Deixa eu Vamos começando? Voltou. Voltou aí para você? Voltou. Então, tá. Aqui tá o link do meu YouTube. Se você colocar lá www.youtube.com.br, você vai conseguir cair diretamente na minha página. Então, hoje a gente tem aqui como tema... Eu posso começar ou você quer começar, Kátia? Não, pode começar, fica à vontade. Tá. Então, hoje a gente trouxe como tema a questão de forças de onde você vai buscar a oportunidade, né? De onde você tira para buscar a oportunidade. Opa. Exatamente. Onde encontrar as forças e buscar as oportunidades. Exatamente. E
arremetendo ao finalzinho de ontem, né, a gente falava exatamente isso, né, que a gente tem como transformar o problema em oportunidade. E a única forma da gente conseguir fazer isso é a gente se conhecer. A gente só tem uma forma de encontrar as forças. É a busca do eu, que eu cheguei a mencionar ontem, né? A busca do eu, né? Porque muitas vezes a gente pensa, a gente se subestima em alguns momentos, e em outros momentos a gente se acha o máximo, né? Eu retirei aqui alguns questionamentos, né, ontem, preparando o material para hoje. Primeiro, a gente tem que saber o tipo de caminhada que a gente quer fazer, né? E perceber o quanto a gente está caminhando, né? O quanto a gente está dando voltas, a gente está em círculos, né? Andando em círculos e não está conseguindo resultados aí que possa nos ajudar nesse sentido, né? Então, é um questionamento que a pessoa tem que ter. Quanto tempo vai durar essa transformação, né? Quanto tempo você vai demorar para perceber que você precisa mudar, que você precisa se transformar, se reinventar. E isso a gente pode até levar para a questão do comércio, das mulheres empreendedoras, como você é o grupo que você gosta de trabalhar, né? Das mulheres empreendedoras. E o que é que a gente está fazendo de errado nessa caminhada, nessa jornada aí, né? A gente tem que ter essa ideia, né? E para isso, a gente tem que fazer uma jornada para dentro. Primeiro, quais são as habilidades que a gente pensa que tem, né? E na verdade, a gente precisa adquirir algumas habilidades, né? A gente só está imaginando que tem aquelas habilidades ali e, na verdade, a gente não tem elas, né? Tudo começa na consciência de que você precisa mudar. A partir do momento, a mudança ela só ocorre a partir do momento que você tem consciência que você quer mudar, né? Então, a partir desse momento, você vai buscar os caminhos que seria necessário, como você colocou, né, a questão dos talentos e habilidades, do que a gente é capaz, né? Do que a gente é capaz, do que a gente sabe, do que a gente precisa aprender, dos caminhos que a gente precisa buscar para aprender certas habilidades, certos conhecimentos. Então, tem que estar consciente e tem que estar aberto a isso, né? Então, E o esse interessante, seria... Kátia, e o Pode falar. interessante é que o tempo é diferente para cada pessoa. O tempo que eu falo assim, para adquirir, para perceber essas habilidades, ele não é o mesmo para todo mundo. E às vezes a gente se questiona muito, né? Por que fulano conseguiu e eu não consegui ainda? O que ele está fazendo que eu não fiz, né? Esse questionamento de comparações que são feitas, né? E a Aí gente tem... vem... Desculpa, Pode pode falar, continuar. pode falar. E Não, aí você colocou uma coisa muito importante, né? Que foi a questão do tempo, que esse tempo não é igual para todo mundo, e que o quanto a gente se compara, é a questão que a gente sempre escuta falar, não compare os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Porque normalmente a gente tem a tendência de comparar com pessoas que a gente admira. Mas para ela chegar
ao estágio que a gente admira, o que que ela fez para conseguir, né? O quanto disposto, a gente não sabe os bastidores. Se você não tem uma certa intimidade com essa pessoa, às vezes até acontece de ter, mas na verdade você não conhece os bastidores, né? Quanto tempo ela demorou para chegar onde ela chegou? Quanto tempo, o que que ela teve de abdicar para chegar onde ela chegou? O quanto ela teve que investir de tempo, de dinheiro, de abdicar de alguma coisa mesmo, né, para poder chegar onde chegou. Então é a questão que vem aí, né, de qual preço, se você quer pagar esse preço, né, para as pessoas estar onde estão, que as pessoas que a gente admira, você está disposto a pagar o mesmo preço que ele pagou? Para você estar próximo, né? Ou para você conseguir aquela questão. Qual preço a gente está disposto a pagar? Aí vem até entre as questões dos nossos valores pessoais também, né? Do que é importante para a gente, da forma que a gente age, né? Isso são os nossos valores, que a gente toma decisões a partir dos nossos valores e o que a gente está disposto a pagar. Às vezes a gente não consegue algo porque não está disposto a pagar aquele preço, né? Às vezes, assim, exemplificando a questão dos valores, a gente, por exemplo, um pai de família que quer chegar à direção de uma grande empresa, de uma multinacional, por exemplo, né? Mas a que preço ele vai chegar a isso? Porque provavelmente, se ele não tiver cuidado, claro que isso não se aplica a todo mundo, cada pessoa é cada pessoa, mas se ele não tiver cuidado, ele pode, para que ele consiga isso, ele teria que abrir mão ou deixar em déficit, vamos dizer assim, família, lazer. E se ele tiver disposto a pagar esse preço, ok, ele pode ser que ele consiga essa diretoria, mas se a família, se o lazer for mais importante do que o lado profissional, então ele sempre vai dar um jeito de não chegar no objetivo dele, que conscientemente é o objetivo dele, né? Mas inconsciente, existe algumas coisas que nos impedem de chegar em determinados objetivos. E o primeiro Então, questionamento que a gente tem que fazer aí para começar a entender o nosso verdadeiro eu, né? Eu acho que, bem-vindo Anderson, tá entrando aí. Se possível, convide seus amigos para estar aqui com a gente, porque o Insta ele não tá avisando todo mundo, né? Então, a gente iniciou uma live falando sobre como conseguir forças para você buscar as oportunidades, né? E a Kátia aí comentou da questão dos talentos, eu comentei da questão das habilidades que a gente tem que começar a encontrar. Às vezes a gente acha que a gente tem alguma coisa e na verdade a gente só tá mesmo no campo do achômetro. E o primeiro questionamento que me vem na cabeça, Kátia, é o que a gente pensa da vida, né? O que é vida, realmente? Né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento de vida, né, a gente começa a ir essa jornada, essa caminhada de se conhecer. Porque, primeiro, como a gente está falando aqui de uma jornada, de uma caminhada, para buscar suas forças, para conhecer, na verdade, suas forças, para você buscar as oportunidades, a gente tem que se questionar. Primeiro, no dia de hoje, o que é que está te fazendo ficar perdido? Né? O que é que você está o tempo inteiro martelando ali e perde, né? De conhecer melhor, de saber, ou mesmo de desenvolver aquelas habilidades, né? Que tá ali, que a gente tem e que, infelizmente,
a gente não Às vezes conhece. não sabe usar. E às vezes que a gente não sabe usar. Exatamente. E também aquela questão. Eu tinha um mestre em um dos cursos que eu fiz, que ele sempre falava o seguinte: qual o teu nível de força hoje? Né? Para que você precise fazer o que tem que ser feito. Então, ele comparava a gente com uma bateria, né? Vou até mostrar aqui, uma bateriazinha de celular. Se você perceber, quando a bateria está totalmente carregada, a gente consegue ter um melhor funcionamento do aparelho, a gente consegue ter um melhor direcionamento do que tem que ser feito. E ele diz que pela manhã é o melhor momento, é onde nossa bateria está totalmente carregada. Durante o dia, com as decisões que a gente vai tomando, as ações que a gente vai fazendo, a todo momento a gente está descarregando um pouco daquela energia, daquela força que a gente tinha no início. E aí, quando chega no final do dia, a gente está tão exausto, tão cansado, tão estressado daquilo ali, que às vezes a gente não quer nem saber do que tá acontecendo. Então, ele diz o seguinte, que a melhor forma da gente aproveitar o nosso dia é, nesse momento de maior cansaço, no finalzinho da noite ali, antes de dormir, a gente escrever tudo o que a gente precisa fazer no outro dia. Ai, Ione, mas eu tô tão cansada que eu não tenho um saco de fazer isso. Tudo bem, vai tentando, coloca 5, coloca 6 e vai aumentando ali para você ter um direcionamento do seu dia. E aí, quando você levantar, quando você acordar, você já vai começando a fazer um checklist daquilo ali que você já fez. Então, quanto mais cedo você fazer o que realmente precisa ser feito, mais carga na sua bateria, mais força no seu dia você vai ter. Então, essa pergunta ela é muito importante. Nós estamos aqui pela manhã e a gente sabe que tem muitas pessoas que já acordam cansadas, já acordam estressadas. Por quê? Porque elas estão fazendo a vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, elas estão vivendo a vida de qualquer jeito. E essas pessoas que vivem a vida de qualquer jeito, que não têm um comando da sua vida, elas não têm força suficiente para dar seguimento. Por quê? Porque elas gastam a energia com coisas desnecessárias daquilo que elas estavam, que elas pensavam ser importante, né? Então, é bom a gente fazer essa reflexão de qual o nível de força que você está hoje, né? Você fez muitas escolas de coach, por exemplo, elas falam sobre o diário de bordo, né? É a mesma coisa. São questionamentos, são coisas que você vai colocar no seu caderninho, no caderninho da gratidão, né? Tem pessoas que fazem isso. E normalmente escolhem sempre o último momento do dia para fazer isso, né? É a forma que se tem de recarregar a bateria, né? Continuando com o exemplo da bateria que você colocou na bateria do celular, à medida que ela vai descarregando, você vai carregando. Então, você tem que perceber o que faz carregar a nossa bateria durante o dia, né? E não deixar simplesmente esvaziar tudo. Tem que ir carregando aos poucos. Então, assim, o checklist que você falou, eu costumo fazer. Nossa, ao final do dia, quando você vê aqueles risquinhos que você faz, ok, é realmente, assim, libertador. Né? Vai dar muito mais energia, nossa, então realmente foi produtivo. Às vezes a gente faz tanta coisa e acha que não produziu absolutamente nada. E não percebe isso. Mas quando você coloca essa listinha de tarefas, né, pelo menos as coisas mais importantes que você tem que fazer,
e você vai lá e tica como ok, isso já recarrega a sua bateria. Pelo menos, assim, é uma técnica que eu uso que super funciona para mim. E é assim, às vezes você não tem nem tempo de estar recarregando durante o dia. Mas se você faz dessa técnica um hábito, né? O que vai acontecer? Você não vai perder o direcionamento, que foi o que a gente falou na live de ontem, né? A gente vai ter um direcionamento. E quando a gente tem um direcionamento, bom dia, Jadson, a gente tem mais força para estar seguindo naquilo que a gente realmente acha importante, né? Aqui com essas lives a gente quer ajudar vocês mesmo a ter força, né? A botar direcionamento. Então, o início do dia é o melhor momento que você tem para fazer as coisas chatas que você julga ser chatas, na verdade, né? Porque você tem energia suficiente para fazer aquilo ali. Então, sua bateria está carregada, suas forças estão carregadas ali, né? Então, esse tipo de coisa, né? E você tem que analisar hoje o que está te deixando sem forças, o que está descarregando a sua bateria. Você tem que começar a ter essa percepção para poder... Exatamente, essa percepção para poder achar os caminhos. Exatamente, porque se você está perdendo força, se você está perdendo energia, é porque alguma coisa está errada, né? Você tem que tentar se refazer, tentar se reestruturar de uma forma que você consiga descobrir, por exemplo, do que você está fugindo, do que você tem medo, né? Porque a partir do momento que a gente fica o tempo inteiro fugindo, a gente fica o tempo inteiro com medo, a gente fica vestindo máscaras, a gente fica tentando mostrar para o outro uma coisa que a gente não é realmente, e isso gasta uma energia fora do comum. Porque você fica o tempo inteiro fazendo uma coisa que você não gosta de fazer. E assim, colocando a questão do medo que você falou a respeito, aliás, do medo que você comentou, o medo, muitas vezes fica fugindo do que a gente tem medo. Mas, na verdade, para que a gente possa avançar, a gente tem que acolher esse medo. Porque, normalmente, o medo, ele está querendo nos proteger de alguma coisa. Então, tem que perceber, acolher, para poder tratar do que aquele medo está querendo lhe proteger. Porque se você sempre foge, ninguém foge da alegria, por exemplo. Né? Então, é uma relação de dor e prazer, né, Kátia? É uma relação de dor e prazer. A gente vive. Então, o medo, ele também tem que ser acolhido. O que esse medo está querendo me proteger? O que ele está querendo me dizer? Né? Às vezes, assim, esse sentimento ele tem que ser acolhido para poder ser superado. Porque até quando a gente vai fugir? Até quando a gente vai não querer enfrentar o caminho por receio de algo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem medo é reconhecê-lo, acolher e identificar o que ele está querendo nos proteger. Às vezes, alguma emoção lá do passado, né? E o medo, né? Eu estudei as emoções básicas, né? Que ele faz parte da nossa essência como ser humano. E ele está nos protegendo. Ele é uma forma de proteção. Só que a forma com que a gente age diante dos nossos medos, a gente acaba dando oportunidade para deixar de fazer o que tem que ser feito. Uma coisa que as pessoas pensam normalmente é que o medo é ruim. Mas, na verdade, existem os dois lados, né? Porque se ele está querendo... Se você tem medo de altura, por exemplo, você não vai
para um lugar onde você tem altura. Você não vai ninguém é louco de se jogar de um prédio de, sei lá, de quantos andares. Né? Então, por quê? Porque você tem medo. Você sabe que se você se jogar, você vai se machucar. Então, assim, o medo, na verdade, às vezes, ele está nos protegendo de consequências sérias, né? Então, você tem que avaliar. O problema do medo é quando ele lhe paralisa e não lhe deixa desenvolver algo. Aí é que está a questão de você deve analisar e perceber o que é que esse medo está lhe trazendo. É exatamente o que te dá limites, isso mesmo, Jadson, é exatamente isso mesmo. Te dá limites. Essa questão é essa, né? O limite que ele dá, porque ele pode estar lhe protegendo realmente de um acidente, por exemplo, mas ele pode te paralisar. A questão, assim, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de melhorar a sua família, esse tipo de coisa. Então, aí, quando ele nos paralisa, é que ele começa a não fazer bem pra gente. E é o que eu puxo para agora, para o que a gente está vivendo agora, né? Talvez algumas pessoas não tenham percebido, mas a gente está vivendo em quarentena e a gente está naquela situação, arremetendo a criar novos hábitos, que é a gente passar o álcool em gel, sair na rua, voltar já ir tomar um banho, fazer higienização, né? Então, isso está levando a gente a ter muitos questionamentos, a ter mudanças de hábitos, e quando acalmar, quando essa poeira toda abaixar, o que vai acontecer? A gente vai chegar no momento em que as pessoas vão ter medo. Medo de quê? Medo de um contato social. Porque ela não pegou a doença, né? Vamos falar da realidade que está acontecendo. Ela não pegou a doença, mas ela não sabe se o outro já teve a doença, se o outro tem a doença, se ela vai... Então, esse dissocial, ele vai ajudar. Foi até uma fala do ex-ministro da Saúde, que o toque nesse momento é bom, mas o toque é uma doença. E quando a gente sair disso, se esse toque virar um hábito, a gente vai continuar com aquilo ali. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho saído muito pouco, mas o pouco que eu tenho saído, por exemplo, eu fui no banco pegar um dinheiro. Todo mundo estava de máscara. Aquilo me causou pânico. Aquilo me causou medo, né? Então, assim, como é que a gente... Que tipo de questionamentos, né, a gente está fazendo hoje? O que está acontecendo na nossa mente, né? Que está provocando essas mudanças de hábitos, essas mudanças de coisas que a gente não fazia antes e agora a gente começou a fazer, né? Que é uma ideia, é o seguinte: o que é que mudou no quadro atual? Né? O que a gente está... o que está mexendo com a gente aí, com os nossos sentimentos aí, né? E aí vocês que estão nos assistindo podem dizer quais são as dificuldades que vocês estão passando hoje. Porque tudo isso é muito novo. Isso é novo para todo mundo. A gente busca novos caminhos, né? Tem que enfrentar novos caminhos, novos meios. Tem que buscar novas oportunidades. Então, assim, tem que não deixar o medo paralisar e ir em busca desse novo caminho. O que é que a gente pode crescer pessoalmente, profissionalmente, crescer em relação à família, enfim, de uma forma geral. Não é só... a gente pode começar por aí. A gente pode começar, por exemplo, o que é que te deixa feliz? O que é que você gosta de fazer? Como é que aprendi que ser? Muito bem, muito bem.
meu marido mandou esses dias num grupo que agora todo mundo tá fazendo live, né? E aí eu não sei se você já viu, né? Que ele agradece a mulher, porque agora ele sabe fazer live. Ele laiva prato, laiva garagem, laiva. Eu falei, Pronto, deve agora ser a tá mesma coisa que está acontecendo com o Jadson, né? A Adriana deve estar gostando muito disso, Jadson, de que você descobriu esse seu novo talento. Então é muito bom essa habilidade aí que a gente está brincando aqui, mas é verdade. Tem coisas que a gente aprende, tá aprendendo, né? Tá começando a mexer. Mas essa daí foi muito legal, porque tá todo mundo, né? Virou moda fazer live. E, e aí ele falou que ele tinha aprendido a fazer live, que ele lavava o prato, lavava a louça, lavava o carro, lavava a garagem, e que ele já tinha cansado de tanta live. E voltando aqui ao nosso tema, né? A gente tem que ver o que a gente está aceitando, né? Porque às vezes a gente está aprendendo a lavar o prato aí, né? Mas a gente não aceita. E só vai virar uma força quando você começar a aceitar esse tipo de mudança que está acontecendo. Esse tipo de habilidade, de talento, de coisas que você está criando e ativando no seu novo ser ali naquele momento, né? Verificar o que você questionava antes, que para você era uma barreira, era um empecilho, era uma pedra no caminho, e que agora você começa a aceitar, já se torna mais fácil, mais leve, né? E a gente tem que ver também, nesse ponto, o que é que está nos prendendo. O que é que está nos impedindo de descobrir realmente quem a gente é. Que tipo de máscaras a gente está vestindo, né? Do que é que a gente está se protegendo, realmente. Quem é o seu verdadeiro eu? Porque a sua essência é só você que sabe. E esse ponto é muito importante. Porque quando a gente realmente se conhece, quando a gente realmente tira todas as máscaras sociais, as máscaras de família, as máscaras dos amigos, as máscaras do trabalho, a gente verdadeiramente está se conhecendo. E aqui me vem novamente aquela questão dos professores, né? Eu recebi essa semana de um primo vários postzinhos, videozinhos de professor. Era um dançando, caindo na porta do banheiro, o outro estava lá dentro. Aí a outra estava fazendo a live, o marido passou pelado por trás. Daqui a pouco ela estava ali dando a aula para os alunos online, no Instagram, no YouTube, porque agora a gente está utilizando essas tecnologias para se comunicar, né? E aí, daqui a pouco, o filho começava a fazer alguma bagunça. Você não tá vendo que eu tô fazendo uma live? Então, são coisas que quando a gente tá nas nossas máscaras sociais, a gente não faz, né? Então, o que é que você quer passar pro outro que você não é ou que você é? Né? O que é exatamente o que gasta energia, que puxa energia, porque você tem que estar ali forçando a natureza para ser o que você não é. É interessante E vem isso. também o que foi colocado ontem, né? A questão de você pedir ajuda. Quando você se sente necessário, não tem problema nenhum você admitir que você não sabe alguma coisa, ou você começar a aprender alguma coisa. Mesmo que seja lavar prato. Né? Então, assim, não tem problema nenhum. A questão de a gente tem que estar aberto a aprender.
tem que estar aberto a pedir ajuda se for necessário, né? E Eu eu acho que vai penso, bem aí também, até para poder a gente achar os nossos caminhos. e eu penso que é um passo de cada vez. É um aprendizado de cada vez. E aí me vem um questionamento assim, de que fonte que você está bebendo? Que tipo de pessoas você está andando? Porque quando você olha para as pessoas que você admira, toda aquela admiração que você vê no outro, que você acha que você não tem, é exatamente aquilo que você tem. Mas também aquilo que te causa repúdio no outro, nojo no outro, que te incomoda no outro, também é o que você Também tem, pertence, né? Então, para né? você se É conhecer, as sombras e é exatamente você fazer uma releitura das pessoas com quem você anda, das ações, dos talentos, das habilidades que você admira nessas pessoas e das coisas que você repudia, que você não gosta. E aí sim, você realmente vai se conhecer. Você vai conhecer o seu lado sombra e o seu lado o luz. seu lado Você vai, luz. você vai entender, né? Você vai ter um direcionamento. Agora, para que isso aconteça, você tem que desenvolver a paciência. Isso é uma coisa que todo mundo precisa ter. Porque, voltando ao início da nossa live, o tempo é diferente para cada um, para a aquisição dessas mudanças que estão acontecendo, para essas habilidades, esses talentos, esse conhecimento que nós estamos buscando. E muitas oportunidades, elas estão aí sendo direcionada, sendo confeccionada a cada instante. E é importante levantar aqui também que a gente tem que ter paciência, persistência, que muitas coisas, assim, o caminho às vezes não é tão simples e tão fácil de achar, né? Tem que ter cada um tem que estar preparado. Às vezes a gente, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas será que esse antes você estava preparado para aquilo, para receber aquilo, para ter conhecimento daquilo, para lidar com aquilo que você precisava? Então, assim, é uma questão de paciência, e se descobrindo aos poucos, né? Porque, E é assim, às vezes as emoções são muito fortes e isso pode te causar algum problema emocional, na verdade, se você descobre tudo de uma vez, né? Se descobre. Então tem que ter E a um gente pouco tem de que fazer uma paciência. conexão passado, presente e futuro. A gente tem que ter essa ideia, porque o passado, o presente e o futuro, ele tem que estar na mesma coisa, ele tem que estar na mesma sintonia ali, né? Ah, mas eu não vou viver de passado porque eu não sou museu. Tudo bem, mas o que você fez no seu passado é exatamente o que você se tornou hoje. E o que você é hoje, as suas ações de hoje, é o que vai refletir Reflete o amanhã, no né? que você vai ter lá no futuro, nos frutos que você vai colher lá no futuro. E aí, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente está tentando compreender que ainda não descobriu, né? Porque é muito, muito questionamento, é muita coisa que está acontecendo na cabeça. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma mãezinha que ela virou e falou assim, eu já não estou aguentando mais. E eu já passei por essa fase. Eu falei, eu não sei, das duas uma, ou eu vou pegar coronavírus, ou eu vou morrer de quarentena. Porque é uma confusão você conseguir conciliar as coisas. E é uma fraqueza. Mas é conhecendo as minhas fraquezas que eu me torno forte. É eu conhecendo o que está dentro da minha mente, né? O que está passando aqui dentro da minha cabeça, que está provocando a minha limitação, que está me causando medo. Ontem à noite eu conversei com uma amiga, aí eu falei com ela,
eu convidei ela para fazer uma live, né? Ah, não, eu ainda não estou preparada para o vídeo. Ela, eu vou começar a atender. Aí ela, mas eu não estou preparada, eu não estou isso. E aí eu fui e questionei. Sim, mas quando é que a gente está preparado? Quando é que realmente a gente está pronto para fazer o que tem que ser feito? Se a gente for pensar nesse... se a gente for pensar que nunca está preparado e nunca fizer, a gente não sai do canto nunca, né? Porque, assim, também achava que não estava preparada para fazer live, também achava que não estava preparada para fazer vídeo, mas a partir do momento que você faz, você começa a melhorar. Então, assim, não está preparado, mas você certamente deve ter algum conhecimento, deve ter algo que dá para começar. E a partir do momento que a gente começa, as oportunidades vão surgindo, as pessoas vão entrando no caminho para que possa lhe ajudar. E você acaba percebendo que é muito mais fácil, muito mais forte, e estava muito mais preparado do que você imagina. Né? Às vezes as pessoas ficam falando, essa questão do vídeo, é um questionamento que eu escuto muito. Eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo fazer vídeo. É muito, muito, muito comum. E aí eu também tive, né, esse medo, esse receio. Mas aí, assim, teve coisas que eu comecei a observar que foram o que me libertou. Que foi o que, para poder aceitar, por exemplo, fazer essas lives. Né? Quando, assim, eu via cada vídeo tosco, assim, nossa senhora, e milhões de curtidas. Cada curso que a pessoa colocava, que eu fico dizendo, eu não estou preparada, eu não vou conseguir e tal. Mas cada curso, cada vídeo que a pessoa falava do curso, que estava vendendo alguma coisa, que eu olhava assim, nossa, ontem eu escutei tinha uma pessoa explicando como é que se usava determinado aplicativo, aí entrou, tinha voz de criança, tinha voz de alguém no telefone, e assim, a gente fica achando que não está preparada. Mas qual a diferença dela? E ela vendeu de novo. E ela vendeu o curso que ela queria Hoje colocar. É o dia de derrubar a câmera. E muita gente gostou. Muita gente estava elogiando lá. Ou seja, a gente fica achando que a gente mesmo coloca nossos empecilhos. A gente mesmo que coloca nossos muros. Porque, assim, da forma dela, ela vendeu, teve pessoas que ela ajudou, quer dizer, teve pessoas que de certa forma, assim, sabia menos do que ela. E sempre há, né? Pessoas que a gente admira, as pessoas que sabem mais do que a gente, mas sempre há pessoas que sabem menos do que a gente também. Isso que você tá comentando aí é interessante, porque é o seguinte, a nossa mente é que põe os limites. E a gente não tem ideia do quanto nós temos um potencial e a gente não usa ele, né? Então, as limitações é a nossa mente que está colocando. Porque nós temos medo, porque nós temos receio, porque nós estamos vestindo máscara, a gente quer passar uma coisa que a gente não é, na verdade, né? Então, a gente fica o tempo todo fingindo algo que a gente não é e abafando sentimentos que tá ali dentro da gente. Que volta naquela ideia que você colocou lá atrás, da questão dos valores, né? Que tipo de valores você pensa ter? Com que relacionamentos, como é que tá o seu relacionamento com as outras pessoas, né? Quais são os valores que estão sendo afetados diretamente? Porque é exatamente aí que está o ponto das forças. Porque você conhecendo os valores, o que é importante para você naquele momento, você consegue identificar algo que não vá quebrar o teu valor, mas que você consiga fazer de forma genuína. Né? E você não vai ficar tendo que pedir desculpa para as outras pessoas, porque você está sendo sincero.
E assim, eu convido a quem estiver assistindo essa live, né, agora ou depois, né, na gravada, que, assim, quando se estiver se sentindo, assim, pouco fortalecido, vamos dizer assim, com medo de descobrir novos caminhos ou se sentindo incapaz, que faça uma reflexão e anote 3, 4, 5, o máximo de coisas que você puder lembrar do que você superou. Não olhe para as dificuldades, mas a gente tem uma certa tendência de olhar para as nossas dificuldades. Mas sim, o que a gente superou, o que a gente fez, que a gente pensou, poxa, foi o máximo quando eu fiz isso, quando eu conquistei isso. Né? Então, assim, olhar para ter esse olhar das fortalezas, de você se espelhar no que você foi forte, no que você conquistou. E se a gente for olhar para esse lado, a gente, claro, quando a gente não se sai bem em alguma determinada coisa, a gente tem que tirar um aprendizado daquilo, né? Não é simplesmente ignorar. Mas em determinados momentos a gente tem que sim olhar para o que a gente conquistou. Poxa, se eu conquistei isso, eu posso conquistar aquilo. O que que eu tive de habilidade? O que que eu tive que eu conquistei para esse novo caminho? Então, olhar nesse lado também. É. E ter cuidado, né, Kátia? Eu acho que nesse momento é acolher você, ter um cuidado muito grande. Porque se você pegar lá no teu passado, tudo de bom que você já fez, tudo como é que chama, que você já aprendeu, e presta atenção, às vezes a gente fala assim, mas eu não aprendi nada. Será que não aprendeu nada mesmo? Quando você era um bebê, eu olho para minha menina ali, né? E agora me veio essa metáfora na cabeça. Eu olho para minha menina, ela tá doida para aprender a conversar, ela só tá com 4 meses. A força que ela põe na voz, gritando, você já viu, né? Ela Aham. soltando, né? Para tentar ouvir a voz dela. Na hora que começar a falar, eu virei e falei assim, vai virar uma tagarela? Por quê? Porque o Quem será que ela tempo vai puxar? inteiro, o tempo inteiro, eu não sei também, minha sogra falou que não sabe quem ela vai puxar. Porque o tempo inteiro ali, aquele tipo de coisa. Ela ainda não sabe sentar, mas a fome no corpo para sentar, né? Então, assim, olha para trás, veja lá do iniciozinho, você aprendeu a caminhar, você aprendeu a falar, você aprendeu a pedir benção, como é que chama, a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas, né? Você teve que aprender onde era o seu lugar, você foi obediente, você já foi desobediente, né? Por exemplo, quando a gente começa a namorar, a gente nunca sabe como é que é um beijo, né? E fica aquele medo, aquela angústia. Depois você chega e fala assim, é isso? Nossa, só isso? Então, você só sabe se você tem força, se você sabe ou não, a partir do momento que você vai lá e faz. Fez? É difícil? Faz de novo. Faz até você conseguir fazer. E não precisa, muitas das vezes, ser bem feito, mas precisa ser feito. Pelo menos a gente sempre faz o melhor que pode naquele momento. E Né? você pode ir Não é aperfeiçoando com o fazer. tempo, né? Exato. Não ficar o tempo inteiro se questionando, né? Ai, será que eu vou sair bem? Será que eu vou conseguir? Será que amanhã com certeza a gente vai ficar assim? Será que meu celular vai cair? Né? Será? Entendeu? Então a gente vai estar o tempo inteiro se questionando o que a gente está fazendo. Hoje eu já percebi que no início da live minha voz estava dobrada. Agora já estabilizou a internet, já começou a ficar sem esse retorno aí, né? Mas no início não estava legal. E é verificar mesmo, porque agora a gente tem tempo, e se a gente tem tempo, a gente tem
como verificar o que está acontecendo, a gente tem tempo para fazer essas reflexões. Verificar também qual é o nível de sensibilidade que a gente está tendo com o outro, né? Porque é uma preocupação nesse momento, não só com você, mas você também olhar no outro, que foi uma coisa que a gente discutiu ontem, né? De não ter medo de questionar, não ter medo de falar, de ouvir o que precisa ser ouvido, né? Porque a partir do momento que a gente começar a vibrar na mesma vibração que o outro, o que é que vai acontecer? Vai virar uma harmonização. A gente vai perceber que a gente vai ter muito mais momentos felizes, muito mais momentos gratificantes, e o nível de energia da gente vai estar tão alto que a gente vai estar fazendo coisa e falar assim, nossa, eu já terminei? Em 1 hora eu já fiz tudo isso? Né? É uma coisa que a gente tem que tá se questionando e verificar realmente, você se conhece, né? Você sabe até que ponto você pode ir, porque a gente não sabe ainda as coisas novas que a gente tem que aprender. A cada momento a gente está aprendendo ali mais um pouquinho, né? Uhum. Então, acho que esse era o nosso recado de hoje, né, Ione? Exatamente. Eu Acho tenho que aqui um último questionamento, né? Para ficar de reflexão para o pessoal aí, que é o que você passou na vida escondendo o que o outro não sabe de você, o que deveria estar escrito na página em branco que você deixou no seu livro da vida. Verifica isso aí, quais são as coisas em branco que você tem que preencher na sua vida, que você tem que fazer. E eu agradeço infinitamente, né, Kátia, cortou. Acho mais uma que vez parou. Pelo menos aqui para nessa live. parou aqui Então, eu agradeço infinitamente, né, a Kátia pela oportunidade que a gente está fazendo aí. Espero para as pessoas que estão... É isso aí que você quer falar, Kátia, como a mensagem final. Eu só tenho a agradecer, né, a todos que entraram, que participaram e que vão assistir certamente depois. E, enfim, continuar acompanhando a gente para que isso também fortaleça, dê energia para a gente continuar, porque a partir do momento que as pessoas comentam, entram, curtem, então isso a gente entende que tá fazendo alguma diferença, né? Que de certa forma está ajudando, que é o nosso propósito. Exatamente. Beijo. Beijo, beijo, então, para todo mundo. Vamos encerrar aí.